Leon, viu que o Ash ganhou o campeonato mundial depois de 25 anos de anime? Vamos entrar nesse tópico. Vamos falar sobre o tópico de Ash Ketchum virar campeão de Pokémon finalmente depois de 25 anos, senhoras e senhores. Deixa eu explicar o que aconteceu. Tem a série do Pokémon que estreou em 1997. O principal personagem é o Ash. Não envelheceu. Quantos anos ele tem? 10, 12, 14? Eu não sei. Há 25 anos ele tem a mesma idade. Ele é tipo um Simpson, sacou? Ele nunca ganhava. Ele nunca ganhava. Ele nunca ganhava. Todo final de série, o que ele perdeu dessa vez? Mas agora ele finalmente foi campeão. Eu vou procurar aqui a foto, eu vou mostrar pra vocês, tá? Caramba, que notícia. Até a NPR, que é a rádio pública dos Estados Unidos, noticiou, tá? Que ele foi campeão depois de 25 anos. Aqui tá o time dele. Ele tem o Lucario, tem o Dragonite, tem o Pikachu, tem o Gengar. Tem esse treco aqui que eu não sei o que é, e a evolução do Farfetch, não é? Ele foi campeão. O mais engraçado é que se esse for o time dele, isso mostra a superioridade da primeira geração de Pokémons, tá? Lançado há mais de 25 anos atrás, porque o jogo veio antes da série. Ele tem 3 da primeira geração do time dele, que é o Pikachu, que é o Gengar e é o Dragonite. É muito próximo do meu time quando eu joguei Pokémon Yellow, porque o primeiro jogo que eu joguei foi o Pokémon Yellow. No Yellow, você joga com o Pikachu que não evolui e fica te seguindo. É basicamente pra imitar o Pikachu da série, porque saiu o Pokémon, aqui no ocidente pelo menos, o Pokémon azul e vermelho, né? E depois saiu um amarelo, que era uma variação do azul e vermelho com os glitches corrigidos, mas também com um Pikachu que você podia usar. E aí, esse era basicamente o time que eu tinha. Eu tinha o Gengar, nessa época eu não tinha conseguido evoluir o Gengar, ele era a segunda evolução, não era o Gastly, era o outro, o Hunted. E obviamente o Dragonite, que é o mais forte. Esses daqui, os outros, são de outras gerações. Esse daqui é a evolução do Farfetch, até onde eu sei que é de primeira geração também, mas a evolução dele não é. Esse cara aqui eu não sei quem é, e o Lucario é segunda geração, se eu não me engano. Mas é o seguinte, isso mostra pra vocês a superioridade da primeira geração, que os 150 primeiros, eles são mais icônicos que todas as outras gerações. Eu não sei por que eles fizeram outras gerações de Pokémon, beleza? Porque é a geração com a qual eu joguei. Eu tinha metade do time do Ash há 25... Não, eu joguei em 99. 99, 2000. Há 23 anos atrás, tá? Eu tinha metade do time do Ash. E só tinha a primeira geração. É só pra falar que a primeira geração é muito melhor. Vocês que nasceram aí depois nas outras, vocês estão errados. O que é muito estranho do Pokémon é que, tipo assim, como que isso durou esse tempo todo? Eu tava falando antes aqui na live dessas coisas das crianças de hoje. Não tem nem as coisas delas. Elas gostam das coisas da minha geração. Hoje você vai ver, os moleques estão vendo Naruto, né? Naruto estreou quando? 2002. Naruto tem 20 anos, tá bom? Quando Naruto estreou, eu era adolescente, pra vocês terem uma ideia. Outra coisa também que a galera curte aqui, Dragon Ball. Galera curte Dragon Ball hoje em dia. Tem o Dragon Ball Super, os moleques estão assistindo até hoje. De quando é Dragon Ball? A série animada estreou em 86. 86. Quanto que foi o mangá? 84. É basicamente Leon bebê, beleza? E as crianças até hoje estão vendo. Das crianças não tem mais as coisas dela. Aí para assim, aí quando a gente saiu Pokémon GO, vamos jogar Pokémon. Ah, você tá jogando coisa de criança. Não é de criança, é da minha época. As crianças de hoje em dia que gostam de coisa de velho. É só essa reclamação que eu tinha que fazer, mas voltando pro Ash Ketchum. É impressionante dele ter finalmente ganhado, sabe? Demorou muito tempo. Ele era o perdedor, sabe? E outra coisa também, uma coisa que me implicava demais da série animada do Pokémon, e implica até hoje, que a ideia do jogo do Pokémon é pegar todos os Pokémons. E o Ash não pegava todos os Pokémons. Tinha lugar que ele chegava, esses Pokémons precisam de ajuda, vou ajudar eles. E ele ia embora sem nenhum. Eu acho que por conta de ter uma coisa assim, no desenho eles não podiam, a coisa de pegar bicho podia ser visto de uma forma e coisa do tipo capturar, ele não capturava todos. Ele raramente captura, inclusive, não é mesmo? Então assim, parabéns aí pro Ash Ketchum, tá? Ele ganhou o campeonato. Claro que ganhou com o Pikachu, que o Pikachu dele tem que ganhar. Ele tem um Pikachu que é overpowered pra caramba. O Pikachu bateu no Charizard. Ah, tá bom. Ah, não, se bem que o Charizard é voador, o Pikachu é elétrico. Tem até uma chance. Mas não é muito, não. Parabéns pro Ash Ketchum e esse negócio que eu falei da primeira geração ser a melhor, não é brincadeira, tá, gente? Normalmente a pessoa considera a melhor geração a primeira geração na qual ela entrou no Pokémon, né? O primeiro jogo que ela jogou, os Pokémons daquela geração pra ela são os melhores, porque são os Pokémons que geram uma lembrança pra ela, que normalmente é uma lembrança ou de início de adolescência ou de infância, e você tem essa lembrança muito boa na cabeça, e naquela época o jogo é muito melhor do que ele de fato era, porque quando você é pequeno, você tem muito critério, você acha tudo lindo. Volta aí pra jogar alguns jogos que você
dos quais você gostou muito na sua infância e ver se eles são tão bons assim. Mas assim, a minha primeira geração foi a primeira geração do Pokémon, né? Eu comecei a jogar na década de 90. Isso que pra mim foi a grande diferença, o grande determinador de eu gostar muito dos 151 primeiros Pokémons. 150, porque eu não vi o 1000 até muito mais tarde, porque na época você tinha que participar de alguns eventos especiais de Pokémon pra você ganhar um, você não conseguia capturar pelo jogo. Eu passei muito tempo jogando esse jogo, eu tenho memórias muito boas dele. Foi o primeiro jogo pro qual eu comprei um guia pra eu não perder nada, pra poder voltar em todas as áreas e pegar todos os Pokémons. Foi uma época boa, definitivamente. Foi um jogo que marcou a vida de muita gente, né? E eu espero que o próximo Pokémon seja melhor, de fato. Que eles mudem bastante coisa. Mesma coisa de falar que o desenho do Pernalonga mais antigo é melhor que o novo. Ambos são bons, mas a antiga é top. É porque, normalmente, o antigo é melhor porque aquela foi a ideia original, né? A ideia original, normalmente, quando começa, ela não tem... Principalmente porque é uma coisa que não gera tanto dinheiro assim, ela toma mais riscos e ela inova mais. Quando uma coisa que é feita mais recentemente de algo que já é estabelecido, você tem um controle corporativo maior da imagem, do desenho, das coisas que podem ser feitas e tal, porque já é uma propriedade intelectual que gera muito dinheiro e você não quer desgastar ou perder essa propriedade. É o problema que tem o Pokémon atualmente. Quando o Pokémon surgiu, o jogo, se eu não me engano, a primeira proposta dele foi negada pela Nintendo. Foi um jogo que no lançamento dele não teve tanta mídia assim, coisa do tipo, e de repente foi um jogo que explodiu do nada. O primeiro Pokémon foi uma história de sucesso totalmente inesperada, totalmente. Contanto que tem uma história dessa, que a Nintendo, que ele usava o Link Cable do Game Boy era a coisa que conectava um Game Boy no outro para você poder jogar contra. E era uma coisa vital pro uso do Pokémon, porque você tinha aquela coisa de lançar uma versão de duas cores diferentes, uma vermelha e uma azul, com Pokémons diferentes em cada versão, pra galera trocar Pokémon, pra você estimular as crianças irem lá, os garotos, sei lá, que estavam jogando, adolescentes na época, adultos se quiserem também, não tô jogando, eu jogo até hoje, de vez em quando, eles trocarem Pokémons entre si. E na época a Nintendo, até se eu não me engano, com Pokémon, com Game Boy Color ou com Pocket, eles estavam cogitando tirar o Link Cable, porque ele não era muito usado. Esse que era o nível da coisa, tipo assim, foi por quase coincidência que a Nintendo não tirou o cabo e o Pokémon se tornou o sucesso que ele foi. Mas depois que o Pokémon fez muito sucesso, aí agora tem uma empresa pra gerir o Pokémon, tem a The Pokémon Company, é uma empresa só pra gerir Pokémon, tá? A Nintendo é dona de parte dessa empresa, a Game Freak é dona de parte dessa empresa, e agora tem um controle corporativo muito maior do que eles podem fazer, em termos dos riscos que eles podem tomar. Por isso que o Pokémon os jogos viraram muito do mesmo, porque de fato eles têm uma fórmula de sucesso. Do ponto de vista empresarial, não tem muito por que mudar, não tem por que assumir muito risco, e eles têm um controle sobre a franquia muito mais forte agora. Então eu acho que é isso que acontece com todas as franquias, não só o Pokémon, né? Quando eles começam, é basicamente a cabeça de algum desenvolvedor funcionando livremente, experimentando e tomando riscos e tal, mas depois que a coisa vira sucesso, você tem um controle corporativo muito maior, porque agora o treco vale muito dinheiro. E aí não é tão legal assim as próximas gerações quanto foi a primeira, pra muita coisa. Mas o do Pokémon não tem como eu dizer isso, porque cada um vai considerar mais legal a geração, que foi a primeira geração na qual eles começaram a jogar Pokémon, normalmente.